Então, falando desses três conceitos, é o que nós vamos aprender. E aí eu queria mostrar para vocês um histórico de liderança, só para vocês entenderem como isso aconteceu ao longo do tempo. Então eu tenho lá, se a gente analisar os CEOs das empresas, ele tem algumas características em função do tempo onde as empresas estavam estabelecidas. Então lá para a década de 30, a gente tinha o CEO das empresas, muitos deles vindo da área comercial, porque era uma necessidade de vendas, de produção e venda. Então a área produtiva era muito forte, então eu tinha que escoar aquela produção. Então o processo de venda era muito forte. Depois, nos anos 50, a gente começou a olhar para controle, que são áreas técnicas, tanto na área financeira quanto na área de engenharia e alguma coisa de marketing. Então, os CEOs das empresas, na década de 50, vinham com a sua experiência na área financeira, na área de engenharia, que é controle de processo, produtividade, melhoria contínua, e área de marketing. Então, eram características dos CEOs que ocupavam os cargos nas grandes empresas. Depois, lá para os anos 80, a tecnologia veio a ser um processo de vantagem competitiva. E essa vantagem competitiva fez com que a gente começasse a receber nos CEOs das empresas, ou perceber isso, uma formação na área de tecnologia, porque tecnologia era um diferencial. Então a gente passa ao longo do tempo trazendo bagagens técnicas. Agora, a partir de 2005, onde a gente tem muito forte os conceitos de soft skills, a gente começa a ver uma tendência, uma pequena tendência de uma migração de pessoas da área de recursos humanos. Então, eu começo a ter o controle das empresas voltado para pessoas, que até então eu não tinha. Era muito viés vendas no começo, controles, tecnologia, e agora eu tenho um viés da parte de recursos humanos. Então, esse soft skills já está sendo incorporado nas grandes corporações. Se não me engano, a CEO da GM é uma mulher e veio da área de recursos humanos. Só para citar como exemplo, uma delas. Existem outras. E aí, eu queria trazer alguns contextos para a gente, só para a gente formatar esse plano de fundo. Quais são as 10 maiores habilidades? Isso é do Fórum Econômico Mundial de 2016, onde ele já tinha os 10 tópicos principais. Está em inglês, mas eu vou falar cada um deles. E para 2020, qual era a projeção? Se a gente analisar, a única coisa que eu mudei ali foi o quanto cresceu, o quanto caiu em relação à sua prioridade. Então, o mais importante e continua nos últimos 5 anos é a capacidade de resolver problemas críticos, complexos. Esse é um ponto. Por quê? Os problemas cada vez são mais integrados com áreas que até então a gente não conhecia. Antigamente a gente só olhava para problemas que eram triviais no nosso segmento de mercado. Hoje eu já olho para segmentos diferentes. Meu concorrente, talvez eu tenha um concorrente amanhã que não é nem do meu segmento de mercado, mas acaba concorrendo diretamente comigo. Porque existem mudanças ruptivas, né? Ou a cultura disruptiva contínua, onde as empresas criam processos diferentes, transformando totalmente o comportamento. Uma das vivências que a gente está tendo hoje é a questão da pandemia. Então, como resolver problemas complexos? Pessoas, empresas que têm isso internalizado, com pessoas experientes nesse contexto, com essa habilidade, saem mais rápido de uma crise como a gente está vivenciando hoje. O segundo elemento é pensamento crítico. Questionar, avaliar, tentar saber o porquê das coisas. Antigamente a gente fazia as coisas sem saber o porquê. Agora é fundamental que eu saiba, se eu quero que o meu colaborador contribua, ele precisa ter uma análise crítica, precisa ter um pensamento crítico, ele precisa entender o que está por trás, precisa questionar para validar. Mesmo aquelas empresas que criam processos disruptivos, que elas fomentam a destruição dos seus produtos e serviços para inovar, para criar processos novos. Então, essa habilidade é fundamental. O pensamento crítico é algo que
sobressaia qualquer coisa. Uma coisa de destaque que o relatório traz é que a criatividade, que era a 10ª posição, em 5 anos ele passou para a 3ª. Então, desenvolver processos criativos. Então, eu só tenho criatividade se eu não envolver as pessoas, se eu não fizer uma gestão para as pessoas, não fomentar essa habilidade nas pessoas, eu vou ficar limitado à minha percepção, ao meu capital intelectual apenas e vou perder muita oportunidade. Então, a criatividade ela tem que ser fomentada, porque a gente vai ver no próximo slide o quanto a habilidade de uma pessoa que aprende, ela dura ou perdura ao longo do tempo. Só falar uma boa noite para a Sônia, para o Paulo e para o Marcelo Freire. Boa noite, pessoal. Bom, aí a gente fala de gerenciamento de pessoas, cada vez mais a gente está trazendo para o indivíduo. Então, gerenciamento de pessoa, né? Como eu faço a gestão das pessoas, mas do processo individual, para depois a gente fazer o trabalho em equipe. Então, o indivíduo ele passa a ser crucial. Eu preciso trazer habilidades para que ele possa exercer essa habilidade e fazer com que a empresa cresça, que ele tenha representatividade e relevância para que faça a empresa inovar, criar e crescer ao longo do tempo. Então, a gestão de equipe que a gente falava sozinha, hoje ela existe, mas eu trabalho o indivíduo para depois trazer para ele fazer um trabalho em equipe. Inteligência emocional é algo que não tinha no processo 2015. Hoje, a inteligência emocional é importante porque cada vez mais pessoas se conectam com pessoas, relacionamentos, entender a si próprio para entender os outros, para se relacionar da melhor maneira possível. Isso é inteligência emocional. Pressão, as variáveis cada vez mais significativas, mais importantes. Um exemplo é a pandemia, que a gente do nada teve todo um processo de disrupção total do trabalho, da conexão com pessoas, empresas que se conectavam só com pessoas tiveram que se reinventar. Então, essa inteligência emocional é muito importante. Tomada de decisão e julgamento, cada vez maior. Quando a gente gera autonomia para as pessoas, nós vamos abordar um pouco a questão da autonomia. Quanto mais eu gero autonomia nas pessoas, mais eu acredito nela, mais eu respeito, mais eu aposto no capital intelectual dela, no posicionamento dela para poder crescer a organização. Negociação, orientação a serviço, né? Serviço na parte de ter um background orientado a serviço, que relacionamento de pessoas, serviço, prestação de serviço, como é que eu faço para o meu processo acontecer, interagir, perceber as questões dos clientes, saber o que eles preferem, o que eles não preferem, qual é o novo normal, que o pessoal menciona muito hoje. Então, orientação a serviço, serviço de conexão, serviços entre pessoas, fazer a prestação de serviço, atender às necessidades das pessoas. Negociação e controle de qualidade, que saiu de 2015, ele já menciona que o processo da tecnologia já vai começar a substituir boa parte dele, a parte operacional, né, a agilidade. Então, isso vai deixar de ser uma competência, uma necessidade alta num perfil de colaborador para cair um pouco. E aí entrou um que é flexibilidade cognitiva. O que é isso? Tanto inteligência emocional quanto flexibilidade cognitiva faz com que a gente comece a associar processos, conceitos diferentes. Então, quanto mais a gente tem essa habilidade de conectar coisas, mais a gente consegue criar, mais a gente consegue inovar. Tá exemplo de startups das mais diversas. Eles se conectam com coisas totalmente diferentes para produzir as inovações ou os processos disruptivos que eles geram nas startups. Então, flexibilidade cognitiva é algo essencial para a gente começar a associar conceitos diferentes. Falando nisso aqui, então, esse é um panorama de 5 anos e já muda bastante as coisas. As coisas já começam a mudar as suas ordens de prioridade, algumas saem, outras entram. E a gente faz uma análise com o relatório da Deloitte. Esse relatório, se não me engano, é de 2017. Eu recomendo que tanto o Fórum Econômico Mundial quanto relatórios de Deloitte, de empresas conceituadas, sejam
ponto de estudo de vocês, porque tem muita informação interessante. Tem muita coisa que vale a pena a gente olhar para ver as tendências que estão acontecendo no mercado. E aí a gente faz uma análise interessante. Se a gente pensar no tempo de carreira, mais ou menos nosso, ele varia entre 60 e 70 anos produtivo, né? Tá bom, eu vou me aposentar com 30 e pouco. Não, esquece. Mas normalmente a gente tem uma vivência, em função da expectativa de vida, de 60 e 70 anos. Em média, as pessoas ficam 4 anos e meio num posto de trabalho. 4 anos e meio num cargo. E o mais interessante é que as habilidades que eu aprendo hoje, em 5 anos eu vou perder metade delas. Metade delas já não é muito relevante. Então, por isso a necessidade de aprendizagem contínua. Todo treinamento que eu tenho hoje, amanhã, ele pode ser que já não sirva de nada. Essa aula hoje, amanhã, ou daqui a um tempo, ela já pode ser, em alguns aspectos, obsoletas, porque algumas novas características, novas habilidades foram requeridas ao longo do tempo, em função da tecnologia, que a gente precisa continuamente estudar. E aí eu queria fazer uma provocação rápida para vocês. Pegue o ano de formação, o ano que você pegou o diploma de faculdade. Então, me formei lá em 2000, vamos supor. O meu é um pouco mais antigo, mas tudo bem. E aí você vai na Web Motors e pega o carro que você tem hoje, se ele existia no ano 2000, e faz uma busca para comprar um carro daquele. Você vai comparar a foto de um carro novo com aquele carro. O que acontece? Você vai ver que existe uma depreciação natural do tempo. O currículo que a gente tem é a mesma coisa. O currículo hoje é uma foto estática de um período que foi lá atrás. E com a evolução da tecnologia, isso fica até exponencialmente maior. E aí você perde o conteúdo. Se eu parasse na minha formação, eu estaria totalmente defasado. Totalmente defasado. Então, essa necessidade de aprendizagem contínua é um novo processo da gestão que é requerido para que os líderes fomentem isso nas empresas. O Google 20% da força de trabalho é direcionada para desenvolvimento das pessoas. Ele faz com que 20% da carga horária das pessoas seja destinada ao aprendizado. E outras empresas fomentam isso também. Então, para vocês terem uma ideia da agilidade. Então, o aprendizado agora ele é contínuo.